Olá, bom dia para você. Aqui no Pronto Atendimento nós já falamos das vantagens de contribuir para a Previdência Social e garantir a sua aposentadoria. Mas para ter um futuro mais confortável e manter o nível de vida, vai ser preciso poupar. Essa já é uma preocupação natural de quem está perto da aposentadoria. Mas ultimamente os jovens também perceberam a necessidade de planejar o futuro, tanto que a Previdência Privada teve um crescimento de mais de 30% nos últimos anos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Privada e finanças. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e você pode participar enviando as suas perguntas pelo Facebook ou pelo portal cmais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Marcos Silvestre. Ele é economista, educador financeiro e autor de guias utilitários sobre finanças pessoais. Professor Marcos, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Bom dia, é uma alegria estar aqui. Agradecemos muito. Olha, atualmente o Brasil tem 20 milhões de aposentados e até 2020 serão acrescentados mais 5 milhões, que também vão depender dos cofres da Previdência Social. A solução é que os mais jovens comecem a cuidar do futuro fazendo suas aposentadorias privadas. E esse hábito deve começar o mais cedo possível. Aos 21 anos, Natália acha que é cedo para pensar em guardar dinheiro para a aposentadoria. Dos R$ 800 que ganha como estagiária, 600 vão para pagar a faculdade de psicologia. O que sobra, ela bem que tenta não gastar. Ai, tô precisando de tal sapato e tá em liquidação. Aí você fala, ai meu, vou dar uma apertadinha daqui. Aí você sempre acaba comprando. Aos 20 anos, esses 3 amigos de Brasília pensam diferente da Natália. Se preocupam desde já com a reserva financeira do futuro. Cecília lembra de uma dica que todos os economistas costumam dar. Não importa quanto você ganha, e sim o quanto consegue economizar. Basicamente, eu tento poupar 30% do meu ganho, independentemente de qual seja e de onde ele veio. Jovens brasileiros que poupam ainda são minoria, mas fazem parte de um grupo que tem crescido no Brasil. Hoje, 2 em cada 10 planos de previdência são feitos por pessoas com idade até 30 anos. Camila já tem 6 anos de contribuição. Quando fez 18 anos, o pai abriu um plano de previdência privada para ela. Agora, aos 24, a administradora de empresas aplica todo mês R$ 200 no investimento. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, a gente não pode contar com o agora. Eu acho que a gente tem que sempre guardar dinheiro. Eu sou uma guardadora de dinheiro, eu acho muito importante. Planejar a aposentadoria desde cedo pode garantir um futuro mais tranquilo. Quanto mais tempo houver para investir, maior será o rendimento e menor será a aplicação inicial. Por exemplo, considerando o investimento mensal de R$ 300 com rendimento de 0,5% ao mês, depois de 25 anos, o acumulado será de R$ 200 mil, gerando um resgate mensal de R$ 1.000. Depois de 30 anos, o montante será de R$ 300 mil, gerando um resgate de R$ 1.500. Depois de 35 anos, o total será de R$ 400 mil, com resgate mensal de R$ 2.000. A recomendação para os jovens é comece o mais cedo possível, mesmo que com pequenas quantias. O fundamental é começar esse hábito de disciplina. Professor, a gente viu que o incentivo dos pais é muito importante, não é isso? É importante, muitas vezes são os pais que começam o plano de previdência para os filhos. Tem pais que, assim, nasceu o filho já querem dar de presente para ele, aliás, é um excelente presente, um plano de previdência. Mesmo que seja com uma contribuição pequenininha lá todos os meses, mas quer dizer, o filho quando herdar aquilo ainda numa idade tenra, por exemplo, aos 18 anos, né, quando atinge a maioridade e tal, ele já vai pegar a coisa andando e vai se estimular a continuar dando encaminhamento aí à sua aposentadoria. Sabe que aqui no Pronto Atendimento a gente recebe as advogadas previdenciárias, a Marta, a Tônia, Sim. e elas dizem da importância de contribuir para a Previdência, Sim. porque mesmo sendo um rendimento baixo, eventualmente lá na frente, ele garante benefícios importantes, né, auxílios e tudo. Certo. Mas você propõe, então, você tem um blog, né, o Plano da Virada, É o isso? planodavirada.com.br, isso. O planodavirada.com.br. Você propõe lá numa série que você fez justamente essa aposentadoria privada para complementar
né? É a coisa da complementação, né, Márcia? Porque o que acontece é o seguinte, a gente não pode mais hoje depender apenas da Seguridade Social. Não podemos apenas depender da Previdência Pública para garantir aquela dignidade material que todos esperam ter na sua aposentadoria. E é importantíssimo na medida em que a gente pensa que a longevidade do brasileiro está se esticando, o brasileiro está vivendo cada vez mais e está vivendo cada vez melhor, inclusive na terceira idade, por causa dos tratamentos médicos, por causa da preocupação com a qualidade de vida, está vivendo mais e está vivendo melhor na terceira idade. E não vai querer justamente chegar nessa idade com uma grande expectativa de vida e com uma saúde legal e com uma saúde financeira ruim. Então aí entra a Previdência complementar para não deixar só pela Previdência Pública a responsabilidade de prover essa dignidade material. Então vamos dizer que a gente vai jogando em duas pontas. Você vai lá pagando o seu INSS bonitinho, conforme pode, da melhor forma possível, tentando maximizar a renda que você vai receber do governo na aposentadoria, mas você também vai fazendo um pé de meia paralelo para objetivos os mais diversos, como, por exemplo, chegar na aposentadoria. Tem muita gente que chega na aposentadoria, chega bem de saúde, chega com disposição, chega com conhecimento profissional de uma determinada área e diz assim, eu gostaria de colocar um negócio próprio na minha área agora. Gostaria de mudar a minha carreira, né? De uma carreira, de repente, que eu segui numa empresa o tempo todo e tal, para abrir um negócio próprio. E capital para abrir esse negócio próprio? De repente, esse capital vem daquele plano de previdência privada que você acumulou, de preferência, nas décadas anteriores a esse momento, né? Então, antes da gente ir para as perguntas sobre finanças, dá um exemplo para a gente. Quer dizer, quanto antes começar a guardar, melhor, né? Quanto antes começar a guardar, melhor, porque tem a mágica dos juros se acumulando sobre juros no seu plano de previdência para engrossar o caldo daquela reserva que você vai formando ao longo do tempo. Olha só que coisa interessante. Vamos supor um jovem, né? Como muitos desses que nós vimos aqui agora, que aos 20 anos, por exemplo, comece a trabalhar. Ninguém aos 20 anos vai ganhar uma fortuna, tá certo? Normalmente é aquele primeiro saláriozinho suado, muito apertado, a gente acha que não dá para fazer nada daquilo. Mas vamos supor que com sacrifício, eu sei que algum sacrifício precisa, aliás, sacrifício sempre é parte dessa receita de alguma forma, você consiga juntar R$100 por mês. R$100 por mês, ao longo de 40 anos de investimentos que você vai fazendo num plano de previdência privada dinâmico, você vai ter depois de 40 anos o correspondente a R$100 mil bonitinhos, corrigidos monetariamente em valor da época, né? Então é 100 para 100, né? R$100 por mês durante 40 anos para ter R$100 mil atualizados em valores da época após esses 40 anos, quando chegar a hora de colher aquele sacrifício que você fez dos anos anteriores. Olha, um vilão aqui que impede muita gente de guardar é o cartão de crédito, né? Sim, tem vários. Olha, esse é um deles. Esse é um. O Renilson Correia, ele diz assim, quais são os juros legais mensais que devem ser cobrados por uma administradora de cartão? Na realidade, não há uma especificação dessa natureza. O que a gente acaba observando na prática é que as administradoras cobram juros que vão de 6% a cerca de 16% ao mês. Então, há uma variação muito grande dos juros que são cobrados no crédito rotativo do cartão de crédito, que eu digo, sempre digo e alerto, né? É a modalidade de financiamento pessoal mais cara que nós ainda temos hoje no país. Então, antes de pensar em alugar dinheiro, vamos dizer assim, do crédito rotativo do seu cartão de crédito, pense em todas as outras formas possíveis que você tem de fazer o dinheiro vir até você. Como última circunstância, você apela para o crédito rotativo do cartão de crédito. É caro e deverá continuar muito caro, infelizmente. E é uma bola de neve, né? E é uma bola de neve também, porque você vai indo, você se afunda um pouquinho um mês, se afunda um pouquinho outro mês, e os juros vão rolando sobre juros. Aqueles mesmos juros sobre juros que ajudam você no esforço de juntar dinheiro na sua aposentadoria, eles jogam contra você quando você está se endividando no crédito rotativo do cartão de crédito. Olha, Liz Dantas, que é de Salvador, fala sobre juros. Diz o seguinte, olha, deixei de pagar um boleto na data do vencimento e só pude pagar 52 dias depois. O valor era de R$ 398 e passou para R$ 474. Estou pagando juros extorsivos. O que eu devo fazer? Veja bem, o fato dos juros serem, vamos dizer assim, imorais, porque afinal de contas você está falando, puxa, quase R$ 80 de juros, porque eu fiquei devendo 400, arredondando aí, por 52 dias, eu estou pagando quase R$ 80 de juros, eu estou pagando quase 20%, né? Puxa vida, será que eu cometi um pecado tão grande assim de ficar devendo por esses 52 dias para pagar um preço tão elevado? Puxa, isso me parece imoral. O fato de ser imoral não quer dizer que é ilegal. Você tem que ver, né? Eu não sei em função do que você está pagando esse boleto, mas certamente existe um contrato que rege essa sua dívida e você tem que ver no contrato o que está especificado em termos de multa
e em termos de juros de mora, que são duas cobranças que são feitas para quem está em atraso. A multa por você não ter pago na data, quando deveria ter pago na data, e os juros que pagam a incidir sobre o valor devido a partir daí. Se isso estiver especificado em contrato e o cálculo conferir com o que está no contrato, não tem jeito, tem que pagar. É lógico que você pode tentar dar uma choradinha junto ao credor, dependendo das circunstâncias, o credor vai quebrar alguma coisa, dependendo da circunstância, não tem que pagar isso, e já que é um valor alto que está sendo pago, que fique o aprendizado, né? A gente tem que tentar se organizar na nossa vida financeira para que contas sejam pagas rigorosamente na data. Atraso é alguma coisa para ocorrer muito de vez em quando, né? E não como regra na nossa vida financeira, porque ele tem um custo realmente muito elevado. Sem dúvida. E ler com atenção também as condições do contrato, né? Sim, porque né, Mário? Não é todo mundo que faz isso, O né? que acaba acontecendo é o seguinte, muitas vezes a gente entra numa dívida se esquecendo que existe um contrato por trás da dívida. E sempre existe. E o contrato sempre rege direitos e deveres de ambas as partes. Então, no contrato já está previsto o que acontece, qual é o preço que você vai pagar se der errado e você tiver que atrasar, por exemplo. A gente se empolga na hora de tomar o dinheiro, porque normalmente está associado à aquisição de um bem, a um gasto que a gente quer, e a gente acaba se esquecendo. Mas tem que ler e entender e ver se você concorda com o contrato. E se não concordar, não assine, não pegue o dinheiro, vai ter sido melhor para você. Olha, a Vera é de Sorocaba. Ela diz, eu comprei uma casa, a conta na Caixa Econômica está em meu nome. Mas a casa foi comprada em meu nome e em nome do meu marido. Certo. Ele se aposentou, eu estou afastada, estou doente e eu gostaria de saber se tem como fazer cair o valor dessa prestação. Em princípio, não por isso, não pelo fato de você vai se aposentar, inclusive por causa de doença e tal. Eu entendo que para a sua circunstância pessoal, isso é uma situação importante e você fala assim, poxa, será que não poderiam se compadecer de mim, trazer os juros para baixo e melhorar as condições de financiamento? Automaticamente isso não vai ocorrer e a Caixa não é obrigada a fazer isso por você. Agora, isso não quer dizer que você não pode chegar no gerente, explicar essa situação toda e ver se ele tem alguma coisa para propor. Nem que seja, de repente, por exemplo, um esticamento do prazo para que as parcelas baixem um pouco, mesmo que no cômputo geral você esteja pagando, como normalmente ocorre, um pouco mais de juros, pelo menos a prestação cai um pouco e fica mais adequada a essa sua realidade que, vamos dizer assim, piorou, ficou mais difícil para o seu lado, né? Fazer um empréstimo pessoal compensaria nesse caso? Fazer um empréstimo pessoal, o que acontece é o seguinte, Madi, hoje nós temos no financiamento imobiliário as taxas de juros mais baixas que a gente encontra entre todas as modalidades de financiamento pessoal. Então, dificilmente você vai encontrar um empréstimo pessoal cujos juros sejam menores do que o financiamento imobiliário. Na realidade é o seguinte, normalmente no empréstimo pessoal, mesmo o baratinho, mesmo aquele que é o crédito consignado, onde o desconto é feito diretamente na folha e você dá toda uma segurança para o banco de que vai pagar aquele dinheiro, de que não vai atrasar, mesmo assim, as taxas ainda são no mínimo o dobro no crédito pessoal do que costumam ser no crédito imobiliário. Olha, sobre empréstimo consignado, a Toninha tem 47 anos, é de Olímpia. Ela diz, eu tenho a curatela do meu marido há 10 anos e não consigo fazer empréstimo consignado. Por quê? Apenas para esclarecer, né, a curatela é aquela situação em que uma pessoa maior, plenamente dotada da sua capacidade física, mental, intelectual, ela cuida de uma outra pessoa também maior, né, ela é curadora desta pessoa também maior, que por algum motivo de doença, de debilidade mental, está impossibilitada de tomar suas próprias decisões. Agora, o fato de você ser curadora do seu marido não deveria dificultar ou facilitar você tomar um empréstimo junto ao banco. O que você tem que ver é como é que está a situação, vamos dizer assim, do seu nome. Você tem o nome anotado nos serviços de proteção ao crédito, você não tem esse nome anotado, mas por acaso você tem alguma pendência com o banco, isso sim poderia dificultar você tomar empréstimo junto ao banco, assim como a limitação da sua renda, porque o banco, quando dá dinheiro a você, ele está sempre de olho ali, deixa eu ver qual é a capacidade de pagamento desse cliente. Quanto mais baixa a renda, é lógico que o banco vai limitar a capacidade de conceder dinheiro a você, né? Olha, duas perguntas aqui que têm a ver com opções de investimento. O Einstein Felinto é de Campina Grande e ele diz assim, eu tenho R$8.000 e quero aplicar. Onde será o melhor lugar? Qual aplicação eu devo escolher? Aí eu vou dizer, Einstein, melhor para quê? Onde você está querendo chegar com esses R$8.000? Uma coisa é se você me dizer assim, olha, R$8.000 eu estou juntando porque eu quero juntar mais um pouquinho e daqui a um ano, mais ou menos, eu quero trocar meu carro. Eu quero trocar o carro atual que eu tenho, inteirando a diferença em dinheiro, quero fugir da dívida do financiamento de automóvel. Então é para isso que eu vou aplicar esses R$8.000. No horizonte aí de até um ano no máximo, vou colocar mais alguma coisinha lá. Aí eu digo o seguinte, caderneta de poupança.
a opção mais simples, a opção mais segura, ela rende pouquinho hoje, ela está rendendo perto de 0,40% ao mês, isso não é muita coisa, principalmente se a gente lembrar que a inflação está chegando junto da rentabilidade da caderneta de poupança, ou seja, a rentabilidade que você acaba tendo lá em termos reais, ela empata com a caderneta de poupança, em termos reais ela é como se ela fosse zero. A caderneta hoje está mais ou menos só compensando o que a inflação tira de um lado, a caderneta está botando do outro. Mas ainda assim é a melhor forma de proteger o seu dinheiro nesse curtíssimo prazo. Agora, se você me diz que esses R$8.000, por exemplo, né, são a largada de um plano que você pretende fazer para a sua aposentadoria daqui a 30 anos, aí eu diria, procura um bom plano de previdência privada dinâmico, se você gosta do modelo de previdência privada, assim como eu gosto, por exemplo. Ou pense, por que não, em comprar ações de boas empresas brasileiras, empresas promissoras, pensando na maturação desse seu investimento a longo e longuíssimo prazo. Aí você não vai pensar na caderneta então. Quer dizer, depende muito do quê? Qual é o seu horizonte de investimento? É o curtíssimo prazo? Caderneta. É o longo prazo? Você vai para uma previdência privada dinâmica ou até mesmo para o investimento em ações. Essa resposta se aplica também para a pergunta do Roberto, que é aqui de São Paulo. Ele tem mais, ele tem R$70.000 e ele quer saber onde investir. R$70.000, o Roberto já tem uma possibilidade que com R$8.000 a gente não tem, que é o quê? De negociar um bom CDB, um certificado de depósito bancário junto ao seu banco e pegar uma taxa boa no CDB que de repente pague um pouquinho a mais do que a caderneta de poupança. Um grande banco vai te oferecer um CDB que é tão seguro na prática quanto a caderneta de poupança e pode te pagar um pouquinho. Esse pouquinho a mais não vamos nos entusiasmar muito não, tá? É pouquinho a mais mesmo, vamos dizer assim, algo como 5 a 10% a mais do que te paga a caderneta de poupança. Mas com a mesma segurança e com a mesma facilidade já é alguma coisa a mais, então convém. Pergunte primeiro então para o gerente do seu banco o que é que ele tem para te oferecer no CDB. E lógico, tem que ser algo acima do referencial que se usa para o CDB, que é o CDI, acima de 100% do CDI. Abaixo de 100% do CDI, fique com a caderneta de poupança. Muito bem, olha, a Ana Paula tem 33 anos e é de São Paulo. Ela diz, eu fiz um financiamento de imóvel no segundo semestre de 2009. Sim. E daí houve uma junção de rendas, né, dela e do marido. Ah, isso é muito comum, né? Quando marido e mulher compõem a renda para poder acessar um valor de financiamento maior, porque a parcela, né, de um financiamento imobiliário, normalmente ela está travada como no máximo 30% da renda. Se somar a renda do marido com a da mulher, dá para pegar uma parcela maior, que isso significa um valor de financiamento maior, um imóvel mais caro um imóvel mais caro e melhor, teoricamente. Bom, daí nós ficamos numa taxa de 10,7% ao ano. Isso aqui é alta. Para um financiamento de 160 mil. Certo. Não tivemos direito ao subsídio do governo porque o nosso imóvel tinha um valor maior que de 120 mil. Certo. À época, as regras do programa Minha Casa Minha Vida diziam que para imóveis até 120 mil reais, né, é que o governo ia conceder o subsídio de até 23 mil reais. Atualmente é para imóveis de até 145 mil reais. Daí, a partir dessa data, professor, o governo está oferecendo créditos mais baixos para vários tipos de imóveis. Certo. Inclusive com um percentual de 9,3% para imóveis de vários preços, inclusive com valor de 500 mil. O meu marido procurou a agência para rever nossas taxas e eles informaram que, como o nosso financiamento é de antes das novas taxas, das novas regras, eles não podem fazer nada pelo nosso caso. Gostaria de saber a lei que pode me beneficiar nesse sentido. Há um trâmite bancário que possamos realizar ou é preciso entrar com uma ação judicial? A lei que pode te beneficiar nesse caso é a velha e boa lei de mercado. O que acontece? Vocês estão com financiamento e essa situação é muito comum. Quem fez financiamento imobiliário há 5, 4, até 3 anos atrás, pegou taxas ainda acima de 10% ao ano, que são taxas muito elevadas comparativamente às taxas que a gente tem hoje, que ficam entre 8% e 9% ao ano. Fala assim, poxa, professor, mas não é uma diferença muito pequena, nós estamos falando aí de 1%, 2% ao ano, tá? Mas nós temos que lembrar que tudo que é juro do financiamento imobiliário, embora sejam as menores taxas, como eu já disse aqui hoje, que nós temos hoje no mercado, são taxas que incidem por um longo período de tempo e os juros vão se amontoando sobre juros, né? Aquela gotinha que vai pingando, pingando, pingando até que enche o balde e faz o balde transbordar. Então, qualquer pequena economia que você consiga numa taxa de juros de um financiamento imobiliário, trazendo ela, por exemplo, de 10,40 e poucos por cento ao ano para, por exemplo, 9% ao ano, como seria muito possível de você conseguir hoje, ela vai ter uma implicação de um valor, de uma redução expressiva no valor da prestação. Então, vale a pena correr
correr atrás disso sim. Agora, o seu banco já está com o cliente na mão, já tem lá o financiamento fechado com esse cliente. Numa primeira abordagem, você fala, e aí, não dá para fazer nada melhor? Não dá, porque na época que você pegou era diferente. Agora é o seguinte, procure outros bancos que queiram, entre aspas, comprar esse seu financiamento. Diga assim, eu tenho essa taxa, não estou feliz, você quer ficar com esse financiamento aqui me dando uma taxa mais baixa? Hoje essa já é uma prática que começa, não é tão comum, mas já é uma prática que começa a se popularizar. Tem muitos bancos interessados em ampliarem a sua carteira de crédito que de repente ofereceriam essa condição para você. Aí você volta no seu banco e diz assim, olha, o outro banco lá me oferece a taxa tal. Você vai acompanhar ou você quer me perder como seu cliente para o outro banco lá? Vão acompanhar, pode crer que vão acompanhar. Muito legal. Olha, a gente já volta então, depois do intervalo. Mande suas perguntas. Nosso tema hoje é finanças. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é finanças e quem está tirando suas dúvidas é o economista Marcos Silvestre. E professor, o Einstein Felinto, que fez uma pergunta, ele que é de Campina Grande, né, ele pediu sua sugestão sobre como investir os 8 mil e você disse que você citou o carro, né? Certo. Daí ele falou assim, você adivinhou, professor. É para trocar o meu carro, ele está indo nesse momento para a Caixa. Muito bem. Poupança então, vamos lá. A Mônica Araújo mandou um e-mail para a gente. Eu tenho um filho de 10 anos e gostaria de saber se eu poderia fazer um plano de previdência privada para ele. Como que eu faço? E depois que ele começar a trabalhar com carteira assinada, é preciso continuar pagando o valor a que eu estava pagando normalmente, anteriormente? Quando a gente fala em previdência privada, então não se confunde com a previdência social. Previdência social, seu filho vai começar a contribuir para a previdência social no momento em que ele começar a trabalhar, lá no futuro, né, depois dos 14 anos e tal. Ele está com 10 hoje e nada te impede de ir ao banco e pedir um plano de previdência jovem para aquele jovenzinho, bastante jovem, que está hoje com 10 anos, e é muito legal você começar quando seu filho está com 10 anos, vamos imaginar que ele vai se aposentar lá com 60, 65, olha, tem 50, 55 anos de contribuição. Com um horizonte desse, você colocando R$100 por mês e se o seu filho mantiver esses R$100 aí ao longo desses 55 anos, ele vai chegar com uma reserva de aproximadamente lá R$200 mil corrigidos em valores da época. Quer dizer, é a vantagem de começar antes para dar tempo para que os juros se acumulem sobre juros no seu plano de previdência. Olha, o Edson, por e-mail, escreveu o seguinte, a minha administradora de cartão de crédito não aceita a minha negociação de dívida. Seria melhor fazer um empréstimo em outro lugar e pagar essa dívida do cartão? Como eu faço para eles aceitarem a minha proposta? Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, quando a gente está enrolado no crédito rotativo do nosso cartão de crédito, quando a administradora vê que a gente está acumulando ali um valor que de repente não vai conseguir pagar, proativamente a administradora normalmente propõe um parcelamento. Já vem na sua própria fatura, se você der uma olhada lá, vem, olha, se você quiser pagar o seu dever aqui comigo em 6 parcelas fica tanto, em 12 parcelas fica tanto, em 24 parcelas fica tanto. E normalmente a taxa que incide nessa contraproposta, já que a administradora do cartão de crédito faz, ela já é menos da metade, normalmente menos da metade do que a taxa do rotativo do cartão de crédito da própria administradora. Então normalmente já é uma troca boa, porque você está trocando uma dívida caríssima por uma dívida, vamos lá, apenas cara, né? Mas você está trocando uma dívida em aberto, que é a dívida do crédito rotativo do cartão de crédito, por uma dívida parcelada, com parcela de valor determinado, com data para terminar, já é uma troca boa. Agora, pode ser sim uma troca melhor ainda, se você for ao seu banco, ou se você for a algum outro banco, pegar um empréstimo pessoal, aí a taxa pode ser ainda menor, se você tiver condição de pegar um empréstimo consignado, ou então um empréstimo cooperativo, caso a sua empresa tenha uma cooperativa de crédito, aí você vai pegar uma taxa que normalmente é 1/5, 1/6 da taxa que te cobra o rotativo do seu cartão de crédito. E também tem a vantagem de que você pegou lá a nova dívida, tudo bem, mas você tem o número de parcelas correto para pagar, você tem lá o valor da parcela que você já encaixa no seu orçamento e se planeja para aquilo, pega aquele dinheiro daquele empréstimo, vai lá e mata a sua pendência com o cartão de crédito. Muito cuidado aí, só para você não se enrolar de novo daqui a pouco nas suas despesas com o cartão de crédito. É até melhor que você fique um tempo sem usar, até que você se acostume nas suas finanças e esteja preparado para voltar a usar o seu cartão de crédito como meio de pagamento. Muito bem, hoje a gente fala sobre finanças e o tema de abertura foi a previdência privada. Vamos conferir então uma informação sobre previdência privada para saber se é verdade ou apenas um mito.
Professor, a portabilidade da previdência privada permite que o participante ou segurado migre com o seu plano para outra entidade. Isso é verdade ou é um mito? Isso é verdade, com algumas qualificações. Então, vamos dizer, você tem o seu plano de previdência, você tem numa determinada instituição, que, para começar esclarecendo aqui, não é exatamente um banco, é a empresa de vida e previdência desse banco. Na realidade, é uma seguradora daquele grupo financeiro. Ah, eu tenho lá no banco, não é bem no banco, então é na seguradora. Mas você pode sim, a qualquer momento que você desejar, fazer a portabilidade, transferir o seu plano de previdência de uma determinada instituição, de uma determinada seguradora, para outra seguradora, sem que haja nenhum custo, sem que haja nenhuma taxação, seja da parte do governo, seja da parte das seguradoras, para que você faça essa portabilidade. O que você não pode fazer é o seguinte, você não pode tirar, por exemplo, de um PGBL, um plano gerador de benefício livre, e levar para um VGBL, um vida gerador de benefício livre, de outra instituição, porque aí você está mudando a modalidade do plano. O que você pode é tirar de um PGBL de uma instituição, botar no PGBL da outra. Tirar de um VG de uma instituição, botar no VGBL da outra. E pode, inclusive, nessa mudança, alterar o perfil de risco do plano. Ah, professor, eu tenho um PGBL conservador dessa instituição. Não estou muito satisfeito com a rentabilidade, acho que eles não me dão um atendimento bom. Posso fazer a portabilidade para essa outra seguradora para um PGBL dinâmico, que vai investir boa parte do, até 49% na realidade, do patrimônio que eu tenho lá em ações e a longo prazo vai me dar uma rentabilidade maior? Isso pode fazer, de PG para PG, de VG para VG. Professor, passe no finalzinho, rapidamente, por favor. O Juliano tem 22 anos, renda de 2.000 e um gasto mensal de 800. Qual seria o melhor valor para ele investir na previdência privada? Melhor valor? Olha, Juliano, se você puder já se colocar esse desafio, eu sei que não é fácil, olha lá o que eu vou propor, de R$1.000 por mês na previdência privada, Juliano, R$1.000 por mês. Sabe por que eu quero sugerir o 1.000? Porque a gente fica falando aqui, eu sonho com 1 milhão, se eu tivesse 1 milhão na minha aposentadoria, 1 milhão no banco. E olha, Juliano, com R$1.000 por mês... Mas ele vai ter R$200 só, porque ele pagou 800 de contas? Na verdade, ele tendo 2.000, ele pagando 800 de contas, ele fica com R$1.200. Ele vai ter R$200 para os seus gastos próprios, né? Se ele conseguir fazer esse esforço, é que ele vai ficar tentado. Eu quero estimular ele a chegar o mais próximo disso que ele consiga. Porque com esses R$1.000 por mês, depois de 40 anos, você chega no 1 milhão. Você fala, professor, 1.000 não vai dar. Então, o que é que dá? 500? 500 você chega no meio milhão. E depois, mais para frente, quando estiver ganhando melhor, mantenha as suas finanças pessoais em ordem, você pode logo reforçar esse aporte para chegar no 1 milhão, quem sabe até dobrar 1 milhão para a sua aposentadoria. Boa sorte para você, Juliano. Olha, hoje o Pronto Atendimento recebeu o educador financeiro, autor de guias utilitários sobre finanças pessoais, economista, Marco Silvestre, para encerrar o seu blog para as pessoas tirarem suas dúvidas. www.oplanodavirada.com.br. Muito obrigada, professor. Até breve, hein? Eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta às 8 em ponto. Nosso tema será Previdência Social e você pode participar enviando suas perguntas pelo Facebook ou pelo portal cmais.com.br/prontoatendimento. Bom dia, até amanhã.